E o deputado federal Merlong Solano, ele conversou com o Lucas Klisman, falando sobre essa crise na articulação política entre o governo do presidente Lula e o Congresso Nacional. O presidente Lula herdou uma situação complexa com o Congresso Nacional. Durante o governo Bolsonaro, dada a sua fragilidade política, ele cedeu espaço excessivo para o Congresso Nacional no que respeita à destinação das emendas. As emendas parlamentares, que totalizavam aproximadamente 7 bilhões em 2016, chegaram a 2022 já com quase 50 bilhões e agora foram a 53 bilhões, retirando do Poder Executivo parte da sua possibilidade de investir em projetos estratégicos. E esta é uma dificuldade grande porque o parlamento, depois que ganha um direito, é difícil ele abrir mão. Mas o presidente Lula está conseguindo, com muito diálogo, manter uma relação razoável que tem permitido a aprovação de matérias extremamente importantes, como foi o caso, por exemplo, da reforma tributária. Não importa se é o governo Lula, se é o governo de Jair Bolsonaro, a situação, João, é que o Congresso no Brasil ganhou forças de uma forma, né, que nós nunca tínhamos visto um Congresso tão forte nesse sentido de ter o poder até mesmo de decisão do orçamento, né, algo que era do governo federal, né, que é do executivo o orçamento, né, então há ali meio uma tentativa de alguns parlamentares e há quem acuse o presidente da Câmara, Arthur Lira, né, de tentar um semipresidencialismo, né, aqui no Brasil, acusando de que essa coalizão, né, presidencialista já não teria mais força, né, como em outros governos anteriores. Lula, que já foi presidente, que já tem essa experiência toda de relação com o Congresso, está sofrendo e tendo dificuldades com essas mudanças, né? Principalmente com a força que o Congresso hoje tem, João. Lídia, há quem não goste, né? Mas todo esse cenário começou a existir no governo do presidente Jair Bolsonaro. Sim. Quando ele mesmo deu protagonismo a esses poderes, enquanto líder do executivo, deu carta branca, tanto para o Congresso, como o presidente do Senado, para o presidente da Câmara, terem esse protagonismo ao lado dele, né? Os freios e contrapesos foram contrariados. Aí começou-se também, por outro lado, aqui na margem, e também ganhando protagonismo, o Supremo Tribunal Federal, que foi contrário a tudo isso. Foi chamado muitas vezes pelo próprio Executivo ou pelo próprio Legislativo para decidir demandas que até então não deveriam ser de competência do Supremo Tribunal, né? Que poderia ser resolvido ali entre eles. E começou exatamente isso, e isso se enraizou e ainda está enficado no nosso país, né? Que é essa mistura de competências, né? Invasão de poderes, invasão de competências de poderes, legislativo indo buscar soluções no Supremo Tribunal Federal, na Corte Judiciária, o legislativo tentando também decidir algo contra o executivo, utilizando a Suprema Corte indo contra o executivo e às vezes contra o legislativo. Enfim, é um amaranhado de coisas, né, de procedimentos errôneos ou até corretos, mas que aí deu esse protagonismo. Como você disse, Lídia, muitas vezes a gente ouvia falar muito no presidente, no vice-presidente, e presidente de Congresso, de Câmara, de Senado, era notícia para jornal. Não tinha esse protagonismo, não tinha essa guerra, essa briga entre os poderes. E hoje, infelizmente, o país vive essa indecisão de comando. E o último episódio aí que está gerando essa briga, né, entre os poderes foi essa decisão do governo de judicializar, né, essa questão da desoneração da folha de pagamento. Exatamente. Isso ali acirrou os ânimos, principalmente com um grupo ligado a Arthur Lira, né? Então é uma situação delicada que o presidente Lula está sendo chamado
a resolver. Há quem diga, João, que Lula deveria tomar frente dessa situação como ele fez lá atrás, né, no seu primeiro governo, né, ele conseguiu ali vencer muitas dificuldades, mas conseguiu ter uma relação mais ou menos com o Congresso, né? Depois isso foi desandando, chegou na Dilma, a gente sabe o que aconteceu nessa relação.